Fala, mestre, tudo bem? Então, se você ainda não me conhece, eu sou Jorge Bregolato, eu sou analista corporal comportamental sistêmico, trabalho então com três linhas principais, que é a análise corporal comportamental, a questão da sistêmica, né, os conhecimentos que eu tenho aí da sistêmica, a partir das constelações familiares, eu sou constelador também, sou facilitador de constelações há 10 anos, e também a gente chama de lógica da vida, né? Então são três pontos principais que eu trabalho, que são as bases aí do meu método. Eu tenho estruturado um curso online e uma mentoria para professores. Então, nos últimos tempos aí eu tenho me dedicado a olhar para o professor, para as dores, para os sofrimentos do professor e olhando um pouquinho para mim mesmo, né? Fazendo essa análise, olhando no espelho, vendo quais que são as minhas dificuldades e quais foram as formas, quais foram os caminhos que eu fui encontrando ao longo desses 17 anos de experiência e que me fizeram ter uma vida mais leve, mais tranquila, né? Sem tanto sofrimento. Então, durante acho que faz uns 15 dias, eu pus no Instagram, pus também num grupo, eu tenho um grupo de WhatsApp, chamado Papo de Mestre, né, que é um projeto aí que eu iniciei com os professores, e aí eu coloquei algumas perguntas, né? Uma delas, a principal era: o que é que você sente falta em sala de aula? O que você sente falta? E que se tivesse isso, né, a sua vida seria mais leve e produtiva, né? O que falta para que você tenha uma docência mais leve e produtiva? E os colegas, então, eles me mandaram as suas percepções através desse grupo de WhatsApp e também através do Instagram. E eu quero conversar com vocês aqui agora, quero passar um pouquinho da percepção e da análise que eu fiz, então, dessas afirmações que os colegas fizeram, tá? Bom, primeiro deles, eu vou ler as frases aqui, né? E aí a gente vai conversando a partir dessas frases. Então aqui tem algumas frases que são interessantes e significativas, né? A professora coloca aqui, ó: sinto liberdade de organizar as minhas aulas, né? Então essa dificuldade de organização, né? E o tempo de cada tema, sem pressão. A gente está no Paraná, então a gente tem um registro de classe e temos uma prova, né? Uma prova externa, então sem essas pressões. Ou seja, sinto falta de liberdade em sala de aula, de trabalhar os conteúdos que eu considero importantes e essenciais, sem toda essa pressão por um resultado externo, ou seja, estou sendo avaliado, o meu trabalho está sendo avaliado por alguém que não faz parte da sala de aula, que não conhece a realidade da sala de aula, e além de tudo, o interesse, né, os professores colocam, não é no aprendizado do aluno. Então essa é a reclamação, mas sim em um índice, em um número, né? Depois a gente sabe, vai virar propaganda, né? Propaganda de Estado e tudo mais. E aí tem aqui mais duas questões específicas do Paraná, né? Sem quizzes, que são um processo aí de gamificação, mas que também gera uma métrica, um resultado, ou seja, os professores e os estudantes, eles são avaliados por isso. Então não é só uma complementação curricular, né? E sem BI, que é agora sim essa fiscalização, né? Que a gente diz assim. Aí outra professora, outra colega complementa dizendo assim que cada escola tem um público diferente, um aprendizado diferente e realidades diferentes, né? Então a professora, ela complementa a ideia da colega e coloca também essa questão, né? Ou seja, se cada escola tem uma realidade diferente, um público diferente, então é importante que o professor tenha esse tempo, para que tenha esse olhar mais atento e mais voltado para as realidades de cada estudante, ou seja, que eu possa adequar os meus conteúdos na velocidade e na necessidade desses estudantes, né? O professor coloca aqui também, né, da interação professor educando, onde as aulas eram de forma de leituras e debates, né? Hoje tudo é mecânico. O que a gente observa aqui então? Uma certa saudade de um sistema, um modelo de educação que funcionava, né, ao nosso ver aqui, ao ver dos professores, e que hoje não está mais funcionando e que a gente sente falta, né? Então, olha só, depois eu vou olhar aqui embaixo, o professor aqui coloca uma crítica bem interessante sobre o processo de educação, mas agora eu quero me ater um pouquinho
nessas primeiras afirmações aqui dos professores, né? O que a gente observa, então? Nós, professores, a nossa classe, a gente está aí sofrendo e tendo pressões e nós temos aí, então, carregado um peso. Por quê? Por essa necessidade de atender às expectativas externas. Daqui a pouquinho eu vou conversar sobre isso, né? Como é que essas expectativas externas, como é que essa cobrança de pessoas que não estão no processo educativo, não estão em sala de aula, não estão dentro das escolas, não conhecem a realidade das escolas, como é que isso impacta a vida e o dia a dia do professor, tá? Observa aqui também essa saudade do passado, né? Quando tudo era melhor. Então o professor coloca aqui, né? Da interação, né? Interação quando a gente conversava, debatia, conversava com o estudante, né? Quando o estudante ele fazia discussões, né? Então quando eu comecei em 2012, a gente fazia discussões, fazia debates em sala de aula, né? Hoje tudo é mecânico, né? Então antigamente era melhor, né? Quando eu entrei na educação era melhor, né? Hoje você dá uma pergunta, o aluno vai procurar na internet, no chat GPT, aí no Braille, né? Então a gente sente falta desse estudante mais ativo, mais protagonista, né? Com essa autonomia de pensamento. Tudo isso é real, tá? São dores dos professores, são dores reais, mas é importante a gente olhar um pouquinho para esse processo com certo olhar analítico, quer dizer, de onde que vem tudo isso, né? O que causa todas essas mudanças, né? Então, se a gente for olhar para cá, para essas afirmações, a gente vai perceber o seguinte, ó, nós estamos vivendo, né, atualmente na área de dor, ou seja, os professores estão tendo sofrimento, adoecimento, realmente nós estamos adoecidos. Então tudo isso aqui é área de dor, né? E aí o professor coloca aqui, ó, a educação mercenária reduz o aprendiz a um combo de lucro para o futuro, ou seja, essa interferência, né? A gente vai ter aqui então interferência dos sistemas, né? A interferência de um sistema capitalista, né? De um sistema que visa o lucro, do sistema empresarial. Então aqui a gente já começa a olhar para o emaranhamento sistêmico, né? Então o que é esse emaranhamento sistêmico, né? É quando nós temos um sistema influenciando no outro sistema, né? Um sistema ditando as regras para um outro sistema. E aí, bom, a gente precisa conversar um pouquinho sobre o que é, então, sistemas, né? Sistemas são todas as organizações que vêm desde a história, ao longo da história da humanidade, a gente vem se construindo dessa forma, tá? Então, nós nos construímos enquanto seres humanos, enquanto seres sensíveis, a partir de sistemas de pensamento, sistemas de ordem, de organização, com seus valores, com as suas buscas, né? E quando eu olho então para o sistema empresarial, qual que é o que busca o empresário? O empresário busca o lucro, né? Ele busca ganhar dinheiro. E é assim, tá? Quem aí vai montar um empreendimento simplesmente por amor, né? Não, porque eu gosto muito. Vou montar uma floricultura porque eu amo flores e eu quero ofertar flores para as pessoas que passarem na rua sem ganhar nada em troca. Na verdade, até se alguém falar isso, a gente precisa olhar porque tem aí uma inversão também, né? Essa vontade de agradar, essa necessidade de agradar, ela tem um fundo emocional aí, que a gente vai chamar de dependência emocional, que inclusive daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso também, tá? Bom, então basicamente o que a gente percebe? A gente percebe que nós estamos em sala de aula e a gente está vivendo aí as interferências de outros sistemas, tá? Então, a interferência, por exemplo, do sistema empresarial, e o professor coloca, né? Reduz o aprendiz a um combo de lucro para o futuro. A ideia de retirar a autonomia do professor, aqui então novamente essa falta de liberdade, esse sentimento de falta de liberdade de sensação, é um modo de conduzir as massas, ou seja, quem que são as massas? A sociedade, né? Os outros sistemas, a família, né? Sem nenhum empecilho, servindo ao princípio que o professor está dizendo que é falido, né? Não sei se é falido, né, professor? Porque está funcionando muito bem, a galera está ganhando bastante dinheiro por aí. Então,
servindo ao princípio do neoliberalismo, né? Então, o que é o neoliberalismo? É essa busca desenfreada de lucro a qualquer preço, né? Então, é essa crítica que se faz, aí a crítica acadêmica, inclusive, que se faz ao neoliberalismo, que faz o quê? Reduz tudo ao lucro, né? Muitas vezes quebrando algumas regras aí que traz também adoecimento e sofrimento. Aí o professor coloca aqui também, né? A sensação, isso aqui, ó, muito significativo, aliás, é preciso parabenizar o professor aí por essa análise, tá? Muito pontual. Ele coloca aqui, ó. Aí eu quero que vocês prestem atenção, né? Vamos prestar atenção nessa palavra aqui, ó, sensação, tá? Então, sentimento, tá? A sensação de falência da educação acaba sendo constante, né? Então, nós estamos em sala de aula com o sentimento de que isso não está dando certo, de que não está valendo a pena, de que o meu trabalho não está sendo reconhecido, de que eu estou sendo cobrado por coisas que não são minhas, que eu não deveria ser cobrado por isso, né? Então, nós temos essa sensação como se o processo educativo ele estivesse passando aqui por um processo de falência, né? Depois a gente vai conversar aqui também, tá? Na sequência, sobre o que é um sistema educacional. É importante a gente pensar nisso aqui também, educação enquanto sistema, tá? Então essa sensação acaba sendo constante, a sensação de falência, à medida em que nós lutamos, ou seja, lutamos para mudar ou para manter da forma com que a gente acha que é correta, nós somos acometidos por toda sorte de dor. Então, olha só, nós estamos vivendo aqui na área de dor. A gente vê aí, professor, né? Dor física, né? Dor psicológica, mas também física, né? Quando você carrega um peso que não é seu, dores na lombar. Quando você ouve, né, professor, dor de ouvido, então isso aqui é sistêmico também, né? Você ouve algo que não te agrada, seus ouvidos dói, né? É real isso. Você diz, nossa, eu ouvi um palavrão, nossa, isso me dói os ouvidos quando eu ouço uma criança, um adolescente falando um palavrão, né? Essa sensação, essa dor é real, dói mesmo, tá? A sensação de desperdício de energia, tá? Por que desperdício de energia? Fica mais um pouquinho aí, assiste até o final dessa gravação, tá? Não sai não, eu vou explicar tudo isso. De onde que vem essa sensação de desperdício de energia, né? É a sensação de desvalorização. Por fim, isso aqui, ó, foi muito legal, o professor coloca, ó, acabamos lidando mais com a dor existencial por falta de um estado humano, ou seja, eu olho para o estado, eu olho para a rede, né? No meu caso, por exemplo, que eu sou professor da rede estadual, sou funcionário público, né? Então, a gente sempre fala isso, de que a educação é responsabilidade do Estado, e esse Estado, essa mantenedora, ela não está nos olhando, né? Então, isso é um sofrimento real, está considerando aqui, nos tratando como se fôssemos máquinas, né? Muitas vezes descartáveis. Quem nunca viveu essa experiência, né? O professor foi lá, uma professora, adoeceu, teve aí um burnout, teve aí uma estafa mental, problemas psicológicos ou problemas físicos realmente, se afastou. Quanto tempo, né? Em quanto tempo depois esse professor foi substituído por um outro que vai ser acometido se não for tratado pelos mesmos problemas, né? Então, por fim, nós acabamos lidando mais com essa dor existencial. A dor existencial é sua, tá? Tem uma pessoa que diz aqui, é muito interessante a gente pensar nisso. Toda vez que eu falo eu, né? Toda vez que eu falo eu, é problema seu, ou seja, eu me sinto mal. Então, é uma sensação existencial, né? Um problema meu. Então, essa dor existencial, por falta de um estado humano, a gente acaba se preocupando mais com... Isso é real, tá? Ó, nós acabamos lutando mais com as nossas dores existenciais do que nos preocupando com o educando, que é aí, né, a nossa razão de ser. A escola, ela só existe por conta do aluno. Então, a gente pode, inclusive, gravar um outro vídeo, se vocês acharem que é necessário, ou até montar uma aula para conversar sobre a ordem, né? Sobre quem que é mais importante. Escreve depois nos comentários aí. Quem que é o maior, né? A nível hierárquico. Quem que é maior na escola? Vamos ver. Depois a gente conversa sobre isso. Então, o educando aqui, ele seria, né, aquele que precisaria estar com todas as energias, com um professor saudável,
olhando para esse educando, para que possa também tratar ele como uma pessoa em formação. Então, o estudante, ele é um adolescente, ele é uma criança, né? Uma pessoa em formação. E o professor é o adulto da relação. Só que se esse professor está lidando ainda com as suas dores emocionais, isso é real, né? Falta-nos maturidade, falta-nos energia, falta-nos paciência para olhar para esse estudante e tratar ele como um indivíduo em formação. Então, quando o professor diz aqui, né, por fim, acabamos lidando mais com a dor existencial do que com o educando, ou seja, aqui a gente percebe uma inversão, né, onde o professor vai para a sala de aula buscando realização, e ele não vai para a sala de aula buscando atender às necessidades dos seus estudantes, né? Então, quando o estudante fala alguma coisa, e o professor acaba descontando, descarregando no estudante a frustração que tem, muitas vezes nem é com o estudante, é com o Estado, né? Eu estou aqui, né? Meu salário é ruim, a gente foi lá, lutou, o governo massacrou a gente, os pais vieram aqui, não fizeram nada, né? Então a gente começa a olhar aqui para as nossas dores, né? Isso é real, tá? Sistemicamente falando, onde vai ser o primeiro lugar que a gente vai verificar e a gente vai identificar que você está aí passando aí por uma dificuldade. Vai ser no corpo, tá? Porque nós somos seres corpo e mente. Então, quando a mente adoece, o primeiro lugar que a gente vai perceber é no corpo, tá? Depois a gente vai ver outras coisas aí. Então, a primeira coisa que eu vou perceber é uma dor no meu corpo, dor de cabeça, dor de ouvido, falta, né? Começa a faltar voz, burnout, que são questões psicológicas, estafa mental, dores físicas também, né? Taquicardia, suor excessivo, boca seca, uma série de sensações aí. E eu acabo lidando mais com as minhas dores do que com o estudante. Então é muito real o que o professor coloca aqui. Aí depois o outro professor coloca, né? Sinto falta de dar aula, uma professora, não me lembro bem aqui, de ter esse retorno real dos alunos, né? Aqui no retorno real, a gente vai voltar de novo a uma série de questões que a gente tinha conversado antes, tá? A gente vai falar aqui da interação professor-educando, a gente vai falar aqui dessas exigências, né, dessas plataformas, por exemplo, no Paraná, que é onde eu trabalho, a gente tem falado aí que tem um excesso de plataformas e falta da interação professor-aluno, tá? E agora eu quero olhar um pouquinho para o professor e conversar sobre isso aqui, ó, sobre essa situação que nós estamos vivendo, que é viver na área de dor. O que é viver na área de dor? Dentro do meu método de trabalho, a gente sempre vai falar que nós temos duas áreas, tá? Nós temos uma área de dor, nós temos uma área de recurso, tá? Então, o que é dor e recurso? O recurso é quando você consegue lidar com a situação sem sofrimento, sem passar por estresses, muitas vezes desnecessários, né? Então, vamos dizer assim, você está na sala de aula e o estudante ele fala alguma coisa que você não gostou. Se você está bem, né? Se você está no seu recurso, você consegue olhar para esse estudante e ter aí a calma, a paciência, a tranquilidade de dizer, cara, né, vai com calma, meu amigo, não é assim que funciona, né? Você está revoltado, não é comigo, né? Não sou eu que estou te obrigando a vir para a escola. Tem todo um sistema, tem toda uma organização social. A sociedade se organiza assim. Nós precisamos passar por um processo de educação. Então, se eu estou bem, né, se eu estou no meu recurso, por isso que a gente fala área de recurso, eu consigo ter essa tranquilidade, essa paz de espírito, de lidar com os problemas de uma forma mais saudável para mim e para o outro, né? Se eu estou na área de dor, ou seja, se eu já estou com um problema aí, com um sofrimento, imagina aqui que você saiu de casa e você deixou seu filho, né? Seu filho ou sua filha em casa, né? Doente. A sua esposa, seu marido, precisou faltar ao trabalho para cuidar do seu filho. Você não tem energia, né? Te falta energia, porque a sua cabeça está em outro lugar. Nesse momento, você está vivendo na área de dor, ou seja,
Você está com sofrimento ali, você está com essa preocupação. É evidente que a gente vai ter uma reação diferente diante de uma situação de estresse. Então a gente vai olhar para o estudante de uma forma mais madura, mais saudável, ou menos madura, menos saudável, também em relação ao nosso estado emocional. Se nós estamos vivendo no recurso, a gente vai ter recursos para poder lidar com essa situação. Se nós estamos vivendo na área de dor, nós vamos sempre agir a partir da dor, a partir do sofrimento, tá? E aí, como é que eu faço para tratar isso? Não, aí a gente vai conversar um pouquinho mais, tá? Talvez a gente não consiga conversar tudo hoje, tá? Não consigo te passar tudo nesses poucos minutos que nós estamos conversando aqui. Mas assim, a gente pode. Tem formas, tá? Eu costumo dizer para os estudantes: a boa notícia é que tem forma, tem como a gente trabalhar isso em nós. Dá para ser feliz, dá para estar em sala de aula sem sofrimento, tá? Olhando para todo esse quadro, o que a gente percebe? Quando eu dizia aqui, né, que nós estamos condicionados aí às necessidades externas, eu preciso olhar para esse marcador aqui, ó, que é dependência emocional. Como é que eu faço, Jorge, para saber os meus níveis de dependência emocional? Eu tenho uma ferramenta, tá, que é o mapa da mente. Nessa ferramenta eu consigo te apresentar, né? A gente consegue medir realmente aqui em percentuais os seus níveis de dependência emocional. Jorge, isso é um problema? É um problema que eu tenho dependência emocional? Não necessariamente, tá? Porque nós somos seres emocionais, então nós dependemos emocionalmente um dos outros. Lá, né, na nossa constituição enquanto seres humanos, nós dependíamos um do outro, né? Um saía para caçar, o outro tinha que ficar em casa. Um fazia a segurança ali da tribo, da comunidade, e o outro buscava comida. Um fazia o processo de plantar e o outro espantava os bichos, né? Para não comer alimentação, para não faltar alimento. E então essa dependência, um depende do outro, né? Então a gente tem aí esses laços de confiança e esses laços eles nos constituem enquanto indivíduos, enquanto seres humanos. Mas se eu começo, olha aqui a flechinha, ó, se eu começo a condicionar a minha vida em função de atender às necessidades e às expectativas do outro, se eu conduzo a minha vida com vistas aqui a atender às expectativas, por exemplo, externas dos pais ou do Estado ou de quem está me contratando se eu trabalho em uma escola particular, então eu entro aqui em uma zona de risco, tá? Por quê? Porque eu não estou olhando para a necessidade do meu aluno, eu não estou olhando para mim, eu estou olhando para uma métrica, né? Estou olhando aqui para valores que não são valores, muitas vezes, do sistema educacional. Então, quando eu olho para uma métrica, para um número, apenas para um nível de aprovação e reprovação de estudante, e eu forço o professor, né, a fazer a aprovação, então se eu estou dando aulas apenas para atender essas expectativas de aprovação, então sim, nós temos uma inversão aqui, tá? E aí, o que a gente precisa conversar aqui? Tem como eu trabalhar sem atender às necessidades, expectativas externas? Tem como? Totalmente não, porque nós temos uma hierarquia, né? Eu preciso pagar as contas, tem uma série de coisas aí. Eu tenho alguém que está acima de mim a nível estrutural e administrativo, que vai nos trazer as metas, que vai nos trazer os números que precisam ser alcançados. Ou seja, diante desse sistema da administração, eles vão colocar protocolos de melhorias dos índices, tá? Essa é a função administrativa, tá? A função docente, ela atende a outros fins, tá? O que eu faço então, Jorge? Eu simplesmente não entrego os resultados que estão me pedindo? Também não dá, tá bom? Também não funciona assim.
que a gente precisa trabalhar aqui? Níveis de consciência, né? O que são níveis de consciência? Eu preciso ter consciência de que eu consigo atingir até um certo ponto. Qual que é o certo ponto? Qual que é esse ponto? É o ponto que eu tenho à minha disposição, né? Aqui nem diz o Cortella, né? Trabalhar, fazer o melhor que você tem, com aquilo que você tem, enquanto você não pode fazer melhor ainda. Então, eu vou entregar tudo que eu tenho, tá? Tudo que eu tenho. O que eu tenho aqui? Se eu tenho um estudante com vontade de estudar, então eu consigo atingir um resultado. Se eu tenho um estudante que não está motivado, a gente precisa conversar também sobre os interesses do estudante aqui. Tá? Tem provas científicas, né? Tem pesquisas científicas, eu vou trazer ela aqui num outro momento também, que diz, né, que prova cientificamente que 50% do aprendizado depende, sim, né, depende da qualidade da educação ofertada, depende da alimentação. Então, a criança chegar à escola com comida, né, com a alimentação, que ela esteja preocupada com o conteúdo, né, que a criança esteja preocupada em aprender. Então, imagina só, uma criança que chega em casa e está preocupada porque, sei lá, o pai está doente, não vai conseguir se concentrar, né? Ou seja, não depende do professor nesse momento aqui, ó, eu não consigo atender a expectativa da mantenedora, por quê? Porque isso está fora do meu alcance, tá? E aí, a minha função resolver esse problema? Também não, tá? Por isso que eu falo aqui, existe a lógica da vida, existe a sistêmica, a educação, ela é um aglomerado de todos os sistemas, né? Então, eu tenho um sistema familiar, eu tenho os valores familiares. E esses valores familiares, eles atendem, né? A família quer o quê? Que você respeite esses valores. Olha aqui, ó, tem uma expectativa. Só que muitas vezes esses valores entram em conflito com os valores de uma outra família. Tem aqui um estudante que é evangélico e tem um estudante que sei lá, umbandista, candomblessista. Então, eu não consigo atender a expectativa dos pais, né? Aquele pai que é evangélico, que é católico, que é cristão, a expectativa dele é que a educação fosse nessa mesma linha. Mas nós não estamos num estado teocrático, nós estamos num estado laico. Eu consigo atender as necessidades desse pai do jeito que ele quer? Não também, tá? Então, eu digo aqui, o professor não pode carregar nas costas a responsabilidade de tudo, tá? Eu consigo ir até um certo alcance. E aí vocês vão dizer, Jorge, como é que eu faço isso? Nível de consciência, né? Isso aqui é realmente conversando, fazendo uma terapia, conversando com pessoas saudáveis e que já se trabalharam e que conseguem te ajudar, tá? Eu estou aqui, eu fiz esse processo, né? Então hoje eu consigo diferenciar isso. Foi sempre assim? Não foi. Não foi não, tá? Porque quando eu iniciei na educação, eu iniciei na educação, digamos assim, com um registro errado, né? Então, me foi ensinado e eu cheguei pensando que eu precisava resolver, né? A gente vai falar aqui síndrome do salvador da pátria, né? Eu passei por essa síndrome. Eu vivi essa expectativa ou essa vontade de querer resolver os problemas do mundo, né? Tem professor que às vezes acha que, né, a gente brinca, né? Parece que o professor acha que ele pertence à Liga da Justiça, né? Parece que ele é um vingador, né? Ah, porque a família, né? E aí fica nessa luta entre família e escola, fica nessa e aí acaba assumindo funções que não são suas e carregando esse peso, né? Porque as crianças estão chegando à escola sem nenhum valor. Sim, isso é um fato, né? Nós temos um abandono dos valores tradicionais, né? Dos valores que são bases fortes. É perceptível isso, tá? Mas o professor é só o professor, tá? Então tem um ponto que eu alcanço com a minha ação docente e tem um ponto que eu preciso deixar, que eu preciso entregar, que é a função da família, ensinar esses valores individuais e ensinar a família também a respeitar as diferenças. E a escola não vai ensinar isso? Na verdade, a escola vai reforçar
os valores que foram dados pela família. Aí o menino ergue a mão e fala assim, professor, mas lá em casa a gente faz assim. Eu digo, legal, na sua casa você faz assim, mas na sociedade você precisa respeitar as diferenças. Aí ele vai chegar em casa e vai falar assim, ah, mas o professor falou que tal, 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 tal e tal, né? Os alunos falam do jeito que eles entendem. Aí o pai vem, no outro dia a mãe vem, mas olha só, você não pode falar isso para o meu filho. Né? Qual que é a expectativa aqui dos pais? Né? Expectativa dos pais é que seja mantida e reforçado os valores que eles passam, tá? E é importante que a gente respeite isso. Então eu vou respeitar o valor desse pai. Eu não posso dizer que ele está errado, porque é a educação que ele deu, tá bom? O que eu posso mostrar para esse estudante de que existem formas diferentes de visão de mundo e que a sociedade ela foi construída a partir dessa diversidade de valores. Então, tem coisas que eu consigo, tem coisas que eu não consigo. E aí, eu preciso entender isso enquanto professor e não querer carregar um peso que não é meu, tá? A gente percebe isso, né? Então, isso aqui a gente vai chamar de dependência emocional. Por que que é uma dependência emocional? Porque eu estou olhando para as críticas dos outros e eu estou ficando doente porque eu não consigo atender as expectativas. Ah, mas o pessoal está me cobrando. Cobrar, todo mundo cobra, né? A gente precisa ter essa paciência, essa tranquilidade, a gente vai dizer, né, esse empoderamento de dizer, sim, eu te entendo, mas eu não consigo fazer tudo. Eu faço aquilo que está ao meu alcance, tá? Saudade de um passado, quando tudo era melhor. Aqui também é importante a gente conversar sobre a mudança, né, de padrões, né? A sociedade, ela passa por mudanças, ela vai mudando, né? É um organismo vivo, né? Então a sociedade ela é um organismo vivo, ela não é estática. Existem valores, existem padrões que eles eram mais fortes num momento aí e que ao longo do tempo eles foram perdendo, né? Eles foram se perdendo. É importante resgatar esses valores? Muitos deles são, tá? Mas muitos desses valores, porque a gente também não concorda com tudo aquilo que os nossos pais, que os nossos avós faziam, né? Quanta coisa aí que o seu pai te ensinou que você diz, não, não é assim, né? Poxa vida, né? Eu vou fazer diferente. Então a gente passa por mudanças também. E quando a gente olha para a educação, a gente vai perceber, inclusive, que no passado muita coisa acontecia e que hoje não tem mais como, não funciona mais assim, tá? O professor coloca aqui, né? Saudade de conversar, de interagir com o estudante. Aqui nós temos uma realidade que é uma realidade de momento, tá? Então, as nossas aulas eram, né, forma de leituras e debates. Eu não consigo mais fazer debate com os meus estudantes. Por quê? Não é porque eu sou um mau professor, tá? É porque a forma mudou. Então, os nossos estudantes hoje, eles estão mais egoístas. Sim. Eles estão mais individualistas. Sim. Né? Aqui a gente vai olhar então para a sistêmica e vai dizer isso faz parte do mundo. Isso faz parte do mundo que eles vivem, tá? Esse individualismo ele acontece, né? Ele acontece em todos os lugares. Nós estamos mais individualistas. Nós sentamos numa mesa, pedimos pizza e cada um escolhe o seu sabor. Não era assim no passado. No passado a gente sentava, né? Meu pai falava, Jorge, senta. Colocava a comida na mesa e a gente comia o que estava ali. Hoje nós damos liberdade para os nossos filhos de escolher, né? É liberdade excessiva? Não é. A família está educando diferente, né? São questões que não cabe à escola também. O que a escola pode fazer? O que eu, enquanto professor, posso fazer? Trabalhar esse estudante com aquilo que eu tenho à disposição. Então, é um fato de que os alunos que nós temos hoje não participam mais de debates como os alunos participavam quando eu iniciei em sala de aula como professor de filosofia. Não participam mais, tá? Agora, eu preciso olhar para a realidade e entender aqui as necessidades e não carregar esse peso, não ficar doente por isso.
Ah, e o que que eu faço então, Jorge? O que que eu faço se eu gostaria de fazer um debate e o meu estudante não participa deste debate? Podemos encontrar formas diferentes, tem aí novas metodologias, tem novas formas, e aí é também grande parte adaptação, tá? Então a gente precisa se adaptar aos novos tempos, né? No meu tempo, né? Tem professor que fala, no meu tempo. Qual que é o seu tempo? O seu tempo é o hoje. A gente precisa viver no hoje. Né? Eu não, quem vive passado, depressão. Quem vive no futuro, ansiedade. Eu tenho repetido muito isso aqui, se você tem assistido as minhas lives, né? Então, ficar olhando para o passado também não vai nos ajudar muito. Ah, mas quando eu iniciei na educação, sei lá, talvez seja 3 anos atrás, muita coisa mudou, tá? Muita coisa mudou também. A gente precisa encontrar novas formas, tá? Então, o que que eu quero aqui conversar com vocês, né? A gente precisa olhar para nós, ter essa percepção, ver até onde que eu consigo agir, qual que é a minha ação enquanto professor, né? Trabalhar aqui nas minhas dores emocionais, que nem o professor coloca aqui, né? É, olhar aqui para a minha dor existencial, tratar essa minha dor existencial para que eu possa ter disposição e estar saudável e saúde para trabalhar com o meu educando, tá? Então, precisamos olhar aqui para as nossas dores, mas não ficar parado na dor e encontrar formas de lidar com isso. Jorge, mas como é que eu faço? Não estou conseguindo. Então pede ajuda, tá? Vai fazer uma terapia, busca espiritualidade, faz meditação, tá? Outra coisa que eu quero reforçar com vocês hoje é sobre essa questão aqui da dependência emocional. Nós vivemos em um sistema, quando a gente olha aqui, nós vivemos em um sistema que é o sistema educacional, onde todos os outros sistemas convergem para o sistema educacional, tá? Então, eu vou entrar aqui, ó, dentro do emaranhamento sistêmico, tá? Não vamos olhar aqui para baixo para o sistema empresarial. Vamos olhar aqui para o emaranhamento sistêmico. Como é que funciona esse emaranhamento? A escola é o lugar natural do conflito. Na escola, o conflito é natural. Por quê? Porque é na escola que o estudante tem contato, pela primeira vez, com valores diferentes e diversos da sua família, diferentes e diversos do seu grupo. Na escola, onde o estudante tem pela primeira vez o contato com discussões e construções históricas, né, que são base dos seus valores, mas que muitas vezes entram em conflito com os seus valores. Né? É na escola em que eu deposito todas as, todos os anseios e os sonhos de uma sociedade melhor. Então, existe essa cobrança de que a escola ajude, né, contribua para que o estudante seja um sujeito melhor? Sim. Percebe que tudo cai para a escola? Então, esse emaranhamento sistêmico, ele faz parte do meio em que você vive, tá? Então, também nível de consciência. A gente precisa trabalhar aqui os níveis de consciência. Significa que eu preciso aceitar e ponto? Não, né? Não é uma aceitação passiva, mas é olhar para o sistema educacional como o que ele é. Né? O que, que ele é? Ele é um sistema educacional. Ou seja, todos os padrões, todos os modelos de educação vão chegar até a escola, desde uma educação mais tradicional até uma educação mais emancipatória. E esse debate faz parte do meio em que a gente vive. Esse conflito faz parte do meio em que a gente vive. Jorge, então você está me dizendo que eu vou sofrer menos se eu aceitar de que na escola todo mundo deposita a esperança na escola? Claro, a escola é o lugar onde todo mundo deposita a sua esperança, mas eu não tenho que, essa é a questão, né? Eu não tenho que satisfazer as necessidades de todos. Por quê? Porque eu não dou conta, tá? Então eu só consigo trabalhar até um certo ponto. Se eu sou professor de filosofia, eu vou trabalhar o pensamento. Se eu sou professor de biologia e de ciências, eu vou trabalhar aqui que a biologia e a ciência ensina, né? As discussões, elas surgem, né? Discussão sobre aborto, discussão sobre diversidade étnica, discussão sobre diversidade sexual, ela aparece. O que eu vou fazer?
Eu vou apresentar aquilo que foi construído socialmente e que são aí elementos importantes de serem trabalhados. Agora, vejam bem, aqui existe um emaranhamento sistêmico. Por quê? Porque todos esses sistemas de pensamento, eles vão entrar em conflito na escola e é natural que seja assim. Tá? Então, eu não posso adoecer, por isso que eu falo que é o nível de consciência. Eu não posso adoecer, eu quero que você pense nisso, se você nunca pensou. Porque na escola tem conflito, porque os estudantes discutem, debatem e não chegam a um consenso. Eles nunca conseguem chegar a um consenso. Qual que é o papel? O papel é discutir, tá? O consenso, a gente vai tentar trabalhar para eles conseguirem ter essa maturidade, essa autonomia. Mas, às vezes, a gente precisa aceitar o fato. Assim como um médico trabalha em um sistema, né, com doença, o professor trabalha em um sistema com pessoas ignorantes, né? Ah, mas eles são ignorantes, né? Esses dias eu estava ouvindo uma professora dizendo assim, nossa, mas como que eles são imaturos? Eles são imaturos. Isso é um fato, né? Eles são... o médico pode dizer, ah, mas eu só lido com doente. Pois esse é o seu público, né? O mecânico vai dizer, mas só chega carro estragado. Pois esse é o seu público, né? Ou seja, assim como o mecânico não consegue resolver, tem certas horas que ele diz, olha, isso não é para mim, precisa de uma outra intervenção, nós, professores, também precisamos olhar e falar, isso não é para mim, precisa de uma outra intervenção. Aqui eu preciso de terapia. Essa criança precisa de terapia, né? Aqui precisa de religião, de espiritualidade. Então precisa buscar um sistema de espiritualidade. Não sou eu responsável, eu não posso e nem devo, tá? Senão eu vou estar interferindo num sistema que não é meu. Esses conflitos vão aparecer na escola? Vão aparecer na escola, mas eu não sou obrigado a dar conta deles. E o que eu faço? Aí cada um do seu jeito, por isso que é importante também a gente se conhecer, por isso que eu sou terapeuta comportamental, ou seja, cada um vai se comportar de um jeito, vai encontrar a sua forma de agir. O que eu posso fazer aqui? Posso te ajudar a encontrar caminhos, mas o caminho que serviu para mim talvez não sirva para você, tá? Então, bom, é isso. Agora eu encerrando a apresentação aqui. Quero reforçar então essa informação, né, de que é possível sim ter uma vida mais leve, mais saudável, mais produtiva, sendo professor, sendo profissional de educação. É esse meu sonho, esse é o meu objetivo. E é para isso que eu me formei, né? É para isso que eu estou aqui. E foi nessa linha de pensamento que eu consegui encontrar paz de espírito. Então hoje eu sou um professor feliz, eu estou realizado na minha profissão. Posso dizer que eu faço o que eu gosto. Eu aprendi a não carregar os pesos que não são meus. Estou aprendendo dia a dia a transferir, a repassar, a devolver para a família, né? Depois, no outro momento, eu quero fazer um outro debate sobre isso também. Mas é esse aprendizado de devolver à família aquilo que é dela, fazer apenas aquilo que é seu. Grande abraço e até uma próxima. Fiquem bem. Meus sinceros votos aí de uma docência mais leve e produtiva para você. Até a próxima.